A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria uma vez mais estar aqui contigo para juntos estudarmos a palavra de Deus, tendo como nosso professor por excelência o nosso amigo Espírito Santo, o Paracleto Divino, Consolador amado, amigo inseparável de todas as horas. Estaremos estudando o tema de número 4, diferentes visões entre o pré, o pós e o amilenismo. Quero te convidar para lermos um texto da palavra de Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia, esteja também com o seu caderno, a sua caneta e o seu coração preparado para receber as revelações da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, nos diz assim a palavra de Deus. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A escatologia cristã é marcada por 3 principais sistemas interpretativos quanto ao reino milenar mencionado em Apocalipse capítulo 20. A correta compreensão dessa posição é essencial para o discernimento bíblico e a formação teológica do estudante. A comunidade Daniel 9.2, em seu compromisso com o ensino bíblico fiel e responsável, apresenta a seguir as distinções entre essas visões com base nas Escrituras e na história da teologia cristã. Apocalipse capítulo 20, o texto que nós lemos dos versículos 1 ao 6, é o único texto da Bíblia que menciona explicitamente o milênio, 1000 anos de reinado. A interpretação desse texto é a chave para as 3 visões escatológicas que trataremos a seguir. Primeira visão escatológica, pré-milenismo. Jesus voltará antes do milênio para estabelecer um reino literal na terra com sede em Jerusalém. Esta é a visão abraçada pela comunidade Daniel 9.2 e por todos aqueles que seguem a linha futurista, dispensacionalista clássica e pré-tribulacionista. Cristo voltará antes do milênio. O milênio é literal, futuro e terreno. O arrebatamento será antes da grande tribulação. A ênfase em Israel e o cumprimento literal das profecias. Esta visão pré-milenista está embasada na interpretação futurista e literal. Origens históricas do pré-milenismo. Essa era a visão predominante da igreja primitiva dos séculos 1 ao 3, conhecida também como quiliatismo, do grego xilia, significa 1000. Os pais da igreja, como Papias, Justino Marte, Irineu de Lyon, Tertuliano, criam na volta literal de Cristo em um reino terreno messiânico após a sua vinda. O pré-milenismo declinou com o avanço da teologia alegórica de Orígenes e o sistema agustiniano do século IV, que espiritualizou o milênio. O pré-milenismo ressurgiu com força no século XVIII e XIX, especialmente com o movimento dispensacionalista e o avivamento bíblico. Os principais defensores desta visão escatológica. John Nelson Darby sistematizou o dispensacionalismo clássico, distinguindo Israel e a igreja, e difundiu o arrebatamento pré-tribulacional. Scofield popularizou esta visão através da Bíblia Referência Scofield. Schaeffer, Charles Ridley, John Walvoord, Pentecoste consolidaram o pré-milenismo dispensacionalista. Agora falaremos sobre a visão do pós-milenismo. Cristo volta depois do milênio. O milênio é o avanço gradual do reino por meio da igreja, que, segundo esta visão, já está acontecendo. O mundo vai melhorando com o passar do tempo, e esta visão está de acordo com a interpretação da escola escatológica historicista e simbólica. As origens históricas do pós-milenismo surgiu no século XVII, com teólogos reformados e puritanos que viam o avanço do Evangelho como meio de instaurar uma era de justiça e paz antes da volta de Cristo.
foi fortemente influenciado pelo otimismo reformado e pela crença no progresso do reino através da Igreja. Principais defensores desta visão escatológica: Daniel Whitby, considerado o pai do pós-milenismo moderno, reinterpretou o Apocalipse 20 de forma simbólica. Jonathan Edwards, pregador do avivamento nos Estados Unidos, acreditava que os despertamentos espirituais conduziriam o mundo a uma era milenar de fé cristã. Outros nomes, como Charles Roger, Lorraine Boeter Rushdowney, desenvolveu o pós-milenismo teotônico. O pós-milenismo foi dominante até o início do século XX, mas perdeu força após as guerras mundiais e o aumento do pessimismo teológico. Atualmente, é mais comum em setores reformados reconstrucionistas. Visão escatológica do amilenismo. Não há milênio literal. Cristo já reina no céu. O milênio é o tempo presente da Igreja. E esta visão escatológica estará alinhada com a linha de interpretação da escola idealista, preterista, simbólica. Origens históricas do amilenismo, desenvolvido por Orígenes no século III, que alegorizava o texto bíblico e consolidado por Agostinho de Hipona. Para Agostinho, o reino milenar representava o governo espiritual de Cristo através da Igreja no século presente. Desenvolvimento teológico tornou-se a visão oficial da Igreja Católica e predominante na Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio mantiveram sua estrutura básica. No século XX, teólogos reformados sistematizaram o amilenismo dentro da escatologia do já e ainda não, Aurea de Notte e Et. Os principais defensores desta linha são Agostinho de Hipona, pai do amilenismo clássico, Louis Bekoff, Anthony, Hermann Bavinck, Abraham Kuyper, William Hendrickson, expoentes reformados do século XX. Você percebeu que existe uma semelhança entre o pós-milenismo e o amilenismo? Eu quero pontuar para você estas semelhanças. Primeiro, o milênio não é literal. Ambos entendem o milênio de Apocalipse 20 como um período simbólico, não um reinado literal de 1000 anos. 2. O milênio já está em andamento. Acreditam que o milênio começou na primeira vinda de Cristo e está ocorrendo agora, durante a era da Igreja. 3. Cristo já está reinando. Ambos creem que Jesus está reinando atualmente à direita do Pai no céu. 4. Satanás está limitado. Entendem que Satanás está amarrado de forma simbólica com seu poder restringido, especialmente em relação à propagação do Evangelho. 5. Não há dois retornos de Cristo. Acreditam em um único retorno de Cristo, após o milênio simbólico, para julgar e inaugurar a eternidade. 6. Rejeitam um reino futuro terrestre literal. Ambos não esperam um reino físico de Cristo na terra antes da eternidade, ao contrário do pré-milenismo. 7. Interpretação simbólica de Apocalipse 20. Usam uma abordagem mais simbólica e teológica do texto apocalíptico, especialmente na questão dos 1000 anos. Também existe a diferença entre essas duas visões, do pós-milenismo e do amilenismo. Primeira diferença, a expectativa sobre o futuro do mundo. O pós-milenismo é otimista, acredita que o mundo será gradualmente transformado pelo Evangelho, resultando em um tempo de paz, justiça e influência cristã global antes da volta de Cristo. Já o amilenismo é realista ou pessimista, acredita que o bem e o mal coexistirão até o fim e o mundo não será totalmente cristianizado antes do retorno de Cristo. Qual a posição da comunidade Daniel 9.2? Afirma com clareza sua posição pré-milenista, dispensacionalista clássica, pré-tribulacionista e futurista. Acreditamos em um reino literal de Cristo por 1000 anos na terra, após sua segunda vinda gloriosa e o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Nosso compromisso é com a interpretação fiel das Escrituras, respeitando a diversidade de pensamentos cristãos, mas ensinando com ousadia aquilo que a Bíblia revela com clareza. Compreender essas diferenças nos ajuda a ter discernimento bíblico e nos prepara melhor para os acontecimentos futuros. A escatologia, ela não divide, mas edifica. A fé em Cristo nos une, o estudo bíblico nos fortalece. Este estudo lança luz sobre 3 importantes perspectivas que moldam a forma como cristãos enxergam o futuro. A comunidade Daniel 9.2 segue firme em seu propósito de treinar uma geração vigilante que aguarda o retorno de Cristo com entendimento, santidade e expectativa viva. As diferenças entre essas visões não apenas revelam métodos distintos de interpretar Apocalipse capítulo 20, mas também influenciam a forma como a igreja vê o presente e o futuro. O pré-milenismo enfatiza a esperança iminente. O pós-milenismo destaca o otimismo do reino em expansão.
O amilenismo foca na realidade espiritual do reino agora. Independente da corrente teológica, todos concordam com o ponto central. Cristo voltará em glória e estabelecerá definitivamente seu reino eterno. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20, nos fala a palavra do Senhor. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Qual destas visões desperta em você o senso de urgência espiritual e santificação? Você está vivendo como quem realmente espera a volta de Cristo? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu ministério. Um forte abraço, a paz do Senhor.